presidente do STF, o ministro Edson Fachin, falou sobre a defesa da democracia, sobre os trabalhos dos ministros e anunciou o Código de Ética. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Marília Ribeiro. É isso, Rafa. Ontem foi um dia de muitos discursos, né? Tanto aqui no Congresso Nacional quanto lá no Supremo Tribunal Federal, com o retorno dos trabalhos de 2026. Como você disse, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele acabou então trazendo aí um assunto que já estava sendo discutido ao longo do recesso do Judiciário, que é a questão envolvendo o Código de Ética para ministros da Suprema Corte. Não só falou que vai ser prioridade, como deve colocar como relatora, né? A relatora será a ministra Carmen Lúcia. De acordo com Edson Fachin, o Código de Ética ele deve dar maior transparência, responsabilidade e confiança pública ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem um trechinho da fala do ministro e nós vamos acompanhar agora. A ação institucional engrandece a construção colegiada. Unidade não é unanimidade. O que nos une não é a concordância em todas as questões. Ademais, o todo não se confunde com a parte. O que nos une é o compromisso com a instituição. Reafirmo, nesta oportunidade, as metas que orientam a presente gestão. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito, e é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. No contexto do Conselho Nacional de Justiça, que se orienta por atribuições bem delimitadas, iremos prosseguir nos afazeres observados. É isso, Rafa. O assunto ele deve ser sim tratado como prioridade ao longo de 2026 e já tem data aí da primeira discussão sobre esse assunto. Será na próxima quinta-feira, dia 12 de fevereiro, em um almoço onde vai contar com todos os ministros lá no Supremo Tribunal Federal e aí eles devem sim debater sobre esse assunto que envolve o Código de Ética para ministros do Supremo Tribunal Federal. Assunto, Rafa, que divide a Suprema Corte. Então a ministra Carmen Lúcia ela vai ter aí uma longa missão para poder discutir sobre esse assunto Código de Ética, justamente em um ano eleitoral. Rafa. Muito obrigado, Marília. Felipe Monteiro, quanto trabalho vai ser necessário para que o Supremo Tribunal Federal tenha um código de conduta? Eu sei que essa pergunta é bem retórica, mas eu queria que você, na verdade, se analisasse um pouco o que é que isso representa, porque a exigência, ela é mister, mas ao mesmo tempo, como esses ministros vão chegar a um acordo do que é uma conduta esperada de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Essa é a grande pergunta, né? Rafa, pelo visto, o Fachin abandonou a ideia do consenso, né, a ideia da unanimidade. Até o teu discurso, de certa forma, dialoga com essa ideia, né, dizendo que a unanimidade é difícil, né, o todo é impossível se alcançar. Então, o Fachin ele resolveu, para aprovar esse Código de Ética, que vai ser a marca, né, da sua presidência do Supremo Tribunal Federal, ele resolveu colocar uma ministra, né, Carmen Lúcia, como responsável por relatar e por elaborar o Código de Ética, né? Isso contraria, de certa forma, os três ministros mais fortes do do Supremo Tribunal Federal, que é o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, né? Os três não querem o Código de Ética, então o Fachin vai buscar, né, a maioria nos outros ministros, né? Porque ele sabe que é impossível, né, conseguir a unanimidade quando o assunto é o Código de Ética. Aí tem um ponto que eu acho interessante destacar, Rafa. Algumas pessoas têm falado, poxa, não precisa Código de Ética, né, no Brasil para
ministro do Supremo Tribunal Federal? Até porque nós temos a Constituição Federal, nós temos a Lei Orgânica da Magistratura, né, que se aplica aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e temos Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, que, de certa forma, também pauta a atuação de juízes e ministros, né? Então, para essas pessoas, o tal Código de Ética seria meio que chover no molhado, né? Seria uma certa redundância, né? E aí tem uma pessoa que fala o seguinte, poxa, se os ministros do STF não obedecem, né, à legislação, uma lei, uma Constituição Federal, vai obedecer uma norma infralegal que é o Código de Ética? Bom, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Mas quando o Fachin se inspira no Código de Ética alemão, né, para fazer e elaborar o Código de Ética da Suprema Corte no Brasil, eu sinto que é um passo a mais, né? A Constituição Federal, por exemplo, não prevê qualquer forma do ministro do Supremo Tribunal Federal fora do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? A Lei Orgânica da Magistratura também não, né? O Código de Ética, por exemplo, da Alemanha, ele traz uma disposição, por exemplo, que os ministros são obrigados a declarar o quanto que ganha por palestra, o quanto que ganha por eventos, né? Então eu sinto, caso o Fachin consiga, né, fazer um código de ética que vai além da questão da Constituição Federal, que é só princípio lógica, né, princípio da legalidade, princípio da eficiência, princípio da supremacia do interesse público, né? Se ele for além, né, dessas questões principiológicas e for além da questão que traz a estatuto da magistratura, né, eu creio que o Código de Ética vai ser um avanço, sim, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso pode, de certa forma, gerar uma confiança maior, né, da população às instituições e, mais especificamente, ao Supremo Tribunal Federal, Rafa.